falar de outro jogo que acontece no Newton Santos também, Botafogo recebendo o Internacional. Aliás, esse Botafogo rodou bastante, em 44 jogadores já utilizados aí em todo o processo aí, com Textor, e vem mais pro ano que vem. Tudo mais. Já tá. Vem mais, né? Não, a promessa é de bons reforços, mais ainda pro ano que vem. Vieram alguns muito úteis agora, né, nessa passagem agora de meio de ano, com destaque pro Tiquinho, que está chegando aí, fazendo gols, está se identificando muito de novo. E a novela Patrick também, né, Mauro? O Tietê melhorou também, estava meio embaixo, voltou a jogar bem. E o Botafogo pegou uma série fora de casa aí maravilhosa, né? O problema é jogar em casa. Ele agora, com esse novo Botafogo, que teve tempo de ser treinado, trabalhado e ganhar jogos fora de casa, está na hora desse novo Botafogo voltar para casa e dar alegria para a torcida. Mas, claro, desafio, jogaço, né? Porque vai pegar o vice-líder no trabalho muito bom do Mano. Então, acho que tem tudo para ser um dos melhores jogos dessa rodada, quem sabe até o melhor jogo. Potencial tem dos dois lados, muita expectativa. Até não joga o Cuesta, tem alguns jogadores que vão desfalcar, porque o Cuesta tem a ver com o Internacional e tal. Perdeu o Sarabia ali pela direita. Tem umas modificações para o Luiz Castro fazer, mas é um Botafogo muito mais confiante, que não tem ido bem em casa. Mas, repito, está na hora, agora com esse novo, entre aspas, Botafogo, com as novidades, quebrar isso e começar a fazer pontos em casa, que é fundamental. O Botafogo, Luiz Castro, está com 43 pontos, falou, nem matematicamente ainda estamos livres, mas já estamos começando a querer pensar e pegar uma vaguinha lá para cima. Ou seja, pensar em classificação para Libertadores, do mínimo, enfim. O momento do Botafogo é excelente, mas do Inter também é. Né? Do Inter também. O Inter joga pelo quê, hein, Mauro? Porque assim, tá nessa situação aí, que pode até perder a segunda posição pro Corinthians, mas é uma situação que alcançar o Palmeiras... Não, se mantém entre os quatro. É manter ali, né? É manter. O Mano falou, há uns 2 jogos atrás, algo que eu acho que todo mundo tem que pensar, o Fluminense, o Corinthians e tal. Vamos tentar fazer nossos pontos. É muito difícil, mas vai que aconteça do Palmeiras bobear, a gente não pode se arrepender de não ter feito o que deveria ter feito. O maior número de pontos. Então, se o Palmeiras derrapar, eles vão lá somando. É isso que o Inter quer, o Fluminense ainda quer, o Corinthians, etc., quem está atrás. Mas acho que não vai dar tempo. Não dá tempo pelo número de rodadas. Repito, acho que o Palmeiras está muito, muito engatilhado aí, encaminhado aí para ser o campeão. Mas o Inter vai aos poucos, ficando. Mas ele, ao contrário do São Paulo, que sofreu muito com a desclassificação aí, com a saída da Sul-Americana, o Inter somou forças. Alguns jogadores se recuperaram de lesão, etc. E aí embalou e tá na vice-liderança. Pensando no título, ele não vai falar que não. Mas o Mano sabe que a distância é grande, que o Palmeiras não deve, né, pelo menos dar essa derrapada. Mas ele tem que fazer o papel dele. E enquanto ele vai pensando, vamos lá, chegar mais perto do Palmeiras, etc., ele vai cada vez mais se fixando no G4. Que é importantíssimo você já ir para a fase de grupos. Mas tá bom. Tá ótimo. Não, tá bom não. Tá começo ótimo. Da temporada, começo do ano lá. Sim. Alguém imaginava que sim, queria estar na segunda posição? Tá ótimo. Porque a gente colocava o quê? Flamengo, colocava o Atlético até pelo investimento e tudo mais. E o próprio Botafogo ali. Eu quero saber se tá bom, Djalma. Tá bom? Se o Botafogo conseguir pegar uma vaguinha ali de Libertadores, porque tá em 9º aqui, supostamente por conta dos campeonatos aí, das finais que a gente tem, até o 8º lugar aí, pode ser que surja uma vaguinha de Libertadores. E para esse Inter, esse 2º lugar no Campeonato Brasileiro. Tá bom, Djalma? Não, para o Botafogo estaria excelente, né? Conseguir essa vaga na Libertadores, porque o Botafogo realmente, apesar de que o torcedor criou uma expectativa grande, que chegou um investidor, virou SAF, mas o objetivo era esse ano permanecer na primeira divisão. Eu acho que já conseguiu mais. Então, assim, esse jogo para o Botafogo seria o jogo da afirmação, porque o time está muito bem fora de casa e não está conseguindo ganhar em casa, mas vai pegar um adversário que é dificílimo. O Inter jogou com o Flamengo aí na semana passada, no Maracanã, até com desfalques, e se segurou muito bem. O Flamengo não conseguiu fazer um gol no Inter. Então o Botafogo vai ter essa missão difícil. E conseguindo, sem dúvida alguma, vai ser aquela afirmação. Realmente o time está em ascensão, realmente agora a casa sentou, já encontramos o time, e aí é pensar realmente no futuro, em contratar mais jogadores, já pensar mais alto para a temporada que vem.
E para o Inter, assim, é se manter, porque o Inter está ali em segundo, mas essa segunda posição ela está mudando toda hora, né? É Fluminense, é Corinthians, é Inter, daqui a pouco, de repente, o Flamengo engata, tem 2 vitórias, pode também brigar por essa segunda posição. Então o Inter tem que entrar muito atento, focado, não pensando. Eu acho que o Inter não tem que pensar em Palmeiras. O Inter tem que pensar em ficar entre os 4, porque corre esse risco com essa briga, essa diferença pouca de pontos, de acabar, por acaso, terminando em 5º e tendo que jogar uma prévia de Libertadores, que ninguém quer isso, né? O 6º. Então, acho que o Inter tem que se preocupar em chegar entre os 4 e ter uma missão difícil, Botafogo em casa, mas, ao mesmo tempo, o Inter vem se comportando muito bem, volta de jogadores importantes. Depois que Alan Patrick voltou, dá muita qualidade. Estou gostando muito desse menino. Não é nem menino, né? O Pedro Henrique não é novo, né? Apareceu agora para o futebol, mas estou gostando muito. Então o Inter tem potencial para ganhar esse Botafogo até no Engenhão, pelo retrospecto. E para o Botafogo, acho que é o jogo da volta, da afirmação. Ó. Realmente não é por acaso que nós estamos vivendo esse momento de ganhar 4 jogos fora. Nosso time realmente, como o Luiz Castro tanto fala, não, é igual, jogar fora de casa como em casa é a mesma coisa, só que os resultados não mostram isso. Em casa, ele só com os pontos em casa, Djalma, ele está em segundo lugar na classificação. Só o Palmeiras ganhou mais em casa. Desculpa, fora de casa. Fora. Para mostrar como o Luiz Castro não tem razão nisso. Fora de casa, ele é 18º. Em casa, ele é 18º. Aí. Campanha de rebaixamento. Segundo e 18º. Segundo e 18º. Por isso que eu digo, está na hora de mudar isso, passar a ganhar em casa. É 18º em pontos em casa. Agora, ele montou um outro, que eu estou chamando de novo Botafogo, outro time. Então, precisa mostrar agora em casa que também ele é bom. Fora, é uma maravilha. É o segundo colocado em número de pontos conseguidos fora de casa. Agora eu quero ver. Em casa é 18º. Mas quem pesa mais, hein, Zinho? Uma derrota aí. Porque a gente está falando desse Inter que tenta se fixar ali nessa segunda posição, como o Djalma bem destacou aí, tem uma variação aí, tem gente que estava em segundo, estava tranquilo ali num bom retrospecto, acaba perdendo 3 jogos seguidos, como é o caso do Fluminense e tal, acaba caindo um pouquinho, mas esse Botafogo aí, já que está muito bom, se pegar uma vaguinha de Libertadores, também perder mais uma em casa, dentro desse bolo todo, também não vai ser aquele Deus nos acuda, né? É um bom trabalho, mas talvez nem tanto quanto poderia ser. Eu acho que pesa mais pro Botafogo. Porque aí vai continuar essa história. Não vai bem dentro de casa. Não consegue vencer, não faz uma campanha boa. Faz campanha de time rebaixado. E aí vem aquela ducha de água fria. Ah, era o momento da arrancada. Reta final de campeonato. Você pega o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Ganhar desse time te dá aquela moral, aquela confiança para ir em busca de uma coisa que não era... eu, pelo menos, não imaginava o Botafogo na Libertadores já direto no primeiro ano. Não pela grandeza, pela tradição do Botafogo, mesmo pela formação de time. Né? Um time que ainda não tem essa... Eu não tenho essa confiança toda. Tem bons jogadores, mas também não tem nenhum fenômeno. Então, assim, não tem aquele time que te traz aquela... Tanto é que a campanha mostra isso. Teve um momento que a gente preocupou do Botafogo ir para a zona de rebaixamento. Hoje a gente já está pensando no Botafogo, sonhando com uma pré-Libertadores. Então, assim, pega mais para o Botafogo, porque é uma ducha de água fria, mantém aquela coisa de não ganhar em casa, e o sonho de uma pré-Libertadores fica mais difícil. Para o Inter, eu acho que ele vem confortável para o Rio de Janeiro. O Mano monta muito bem o seu time, estrutura de time taticamente, para até jogar jogos como esse. O Botafogo não ganha muito em casa porque ele tem que propor o jogo, ele tem que ser o protagonista do jogo, ele tem que ir para cima, se expõe, tem dificuldade, não tem um time consistente ainda na parte ofensiva para propor esse jogo, para ser esse time de comandar o jogo. Ele vence muito fora de casa, que é um jogo diferente, é um jogo reativo. É aquele time que se monta bem. Foi assim contra o São Paulo. O São Paulo teve mais chance. O São Paulo foi mais dono do jogo. Agora não fez os gols. O Mauro falou. Finalizou mal demais. O Botafogo, numa jogadinha de um lateral, uma bobeira da defesa do São Paulo, acontece o pênalti. Ah, mérito, ganhou, lutou, batalhou. Mas não foi um Botafogo que dominou o jogo, que amassou o São Paulo. Longe disso. Então o Inter
vem confortável. E outra coisa, ele olha para a tabela. Vamos falar a verdade, não dá para ser campeão brasileiro. 10 pontos, faltando 7 rodadas aí, 8, né? 32. Mas assim, terminando essa, vão ter mais 6 rodadas. É difícil demais para alcançar o Palmeiras. Estou com os meus companheiros. Não tem que olhar para o Palmeiras. O único time que não se esculhambou durante a competição toda se chama Palmeiras. Por isso é líder isolado, melhor ataque, melhor defesa, melhor tudo. O Palmeiras é o melhor time do Campeonato Brasileiro, disparado. Os outros times, o Flamengo todo poderoso, no início do campeonato estava esculhambado com o Paulo Souza. Aí foi tentando se recuperar e assim mesmo usou o time alternativo na maioria dos jogos. E já vai usar de novo, né? Contra o Atlético Mineiro, como usou também no jogo anterior. O Corinthians se preocupando também lá, contusões. Todo mundo se esculhambou, todo mundo teve problema, todo mundo oscilou. A briga é para ver quem vai ficar ali no G4. Eu acho que vai virar um G5. Porque o Flamengo está aí na final da Copa do Brasil, o Flamengo está na final da Libertadores. O Atlético Paranaense e o Corinthians também estão. Mas eu estou falando nessa briga, se o Flamengo ganhar uma dessas competições, vira um G5. Então o Internacional, não acho que é um impacto muito forte se ele não ganha o jogo. E com isso ele vai até mais tranquilo para o jogo. É um jogo assim, bem parelho, bem igual. E dependendo da estrutura de jogo, é mais favorável até para o Inter, jogando esse jogo fora de casa. Pois é, né? Botafogo aí com dificuldade de ganhar em casa. Tem time na Série B com dificuldade em ganhar fora de casa. Ganhou umazinha contra o Operário. Mas agora precisa ganhar de novo se quiser realmente ter o acesso. Vamos para um rápido intervalo, rápida parada aqui no nosso ESPN FC, porque a gente tem esse jogaço Sport e Vasco. Tem também confronto de campeão brasileiro ali embaixo também, que é lá em cima, que é Grêmio e Bahia que vão se enfrentar. Vamos para um rápido intervalo que a gente vai falar tudo de Série B para você, fã de esportes. Não sai daí que a gente já volta.